Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 25 de outubro de 2023, aula de número 52. Aquela aula que eu prometi recentemente, essa e as próximas, mas a começar por essa. Temos aqui, nesse material, elementos que vão fazer você realmente abrir a sua mente. O objetivo aqui hoje é trazer coisas, se não novas, pelo menos que não são tão divulgadas ou que não são tratadas como verdades ou muito menos levadas a sério. Mas antes do assunto de hoje, vamos fazer as nossas prévias já tão tradicionais, em que ao inspirar, vamos reter por 17 segundos o ar dentro de você para tentar alongar a sua respiração e fazer similarmente aos yogis, que fazem com que a sua respiração atue profundamente a nível celular, molecular, atômico, para que você possa realmente se limpar. Então, no primeiro momento, é um esvaziamento mental em que você vai tirar de você aquilo que não serve, justamente para que você possa receber hoje esse pacote de informações, esse conjunto de dados que precisa ser abraçado com você, abraçado por você, para que você sedimente isso e perceba como lá dentro da sua mente sideral isso não é tão novidade, isso não é tão estranho, isso fecha com algumas dúvidas, com algumas questões que você já tinha há bastante tempo. Então vamos expire, usando o músculo do diafragma e o músculo do períneo, para com força colocar para fora de você, deixando você pronto para as informações que aqui virão. E na sequência, quando eu iniciar o ancoramento, você continuará respirando, sempre alongando o máximo possível. E pensando em colocar para dentro, junto do oxigênio, coisas belas, coisas boas, coisas plenas, essa energia maravilhosa do Gongá, do Merkaba que nós temos aqui, que você montou aí, faça com que sua mente crie planos, projetos de ascensão, de reconstrução da sua vida, da sua realidade. Em muito breve, traremos um exercício, uma próxima aula, em que você vai perceber como que o cérebro é plástico, como que a plasticidade neural funciona, modificando profundamente você. Já houve um exercício nosso em que falamos sobre isso, já houve algumas aulas em que tratei do assunto, mas no próximo exercício, nas próximas aulas, isso será ainda mais aprofundado. Então, se permita, ao respirar, modificar o seu entorno, modificar a si mesmo, colocando para dentro e retendo essa energia que vai modificar você. E ao expirar, da mesma maneira, coloque para fora. Só que agora pense na retirada dos bloqueios, dos traumas, das mágoas, fobias, rancores, tudo aquilo que aprisiona você à matriz de controle, tudo que aprisiona você às pseudo-verdades, às imposições de vertentes religiosas, de grupos políticos, tudo aquilo que empacota você, como fazem os chips, as gaiolas, os batismos, os miasmas, os pactos negativados e tudo mais que impede a sua ascensão. Porque aqui agora
você entra em contato com Adonesh, na borda do prato avonal. E de lá, Mitran-El e Anhotakten trazem a nós a energia Almara que em você se densifica na forma morontial. De lá também, você faz contato com Mika, Metraton, Emanuelis Starrer, que do alto dessas áreas, de dimensões acima da que você se encontra hoje, potencializam um contato com as ordens Melquisedeque, Lanadek, Gordandek e Vorandek, ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Dos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion, que nos fazem acesso, que nos dão acesso às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. Comandantes Ashiriel, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Astar Niolin II, Arkel, Jaguar e Pantera Negra se fazem presentes junto a muitos outros que nem conhecemos, junto a muitos outros que ainda não foram citados e junto a muitos outros que aqui no momento nem nos veio à memória. Sempre acrescentamos mais informação e para quem está chegando agora, sugiro que retorne e assista as demais aulas, mas esse decoramento todo vem sendo explicado ao longo das nossas aulas desde o início e mais explicações virão para todas essas ordens, comandos, naves, conselhos, postos e hierarquias. Porque aqui agora você é abraçado pelos tonos de pretos velhos e caboclos, pelos tonos de Exus e pombagiras, de nossas escolas herméticas chamadas Candomblé e Umbanda, as quais eu não considero religião, já expliquei sobre isso aqui. Rancor e Roquiná se fazem presentes, ancorados a Gaia, que acende a energia do nosso Kundalini, vindo diretamente do Sol central do planeta. Essa energia entra pelo nosso chakra raiz e as duas serpentes douradas ascendem, passando por todos os chakras até a sua chama trina no coração, até a sua pineal, o terceiro olho, chakra frontal, e até que ela saia pela flor de lótus, abrindo à sua volta uma enorme malha toroidal de energia que você, mais uma vez hoje, vai direcionar para os irmãozinhos da faixa de Gaza, da Cisjordânia, das colinas de Golã, de todo aquele país que nós chamamos Israel e de todo o suposto Estado palestino, que também explicaremos em muito breve, com detalhes muito importantes para que você entenda o que ali está acontecendo. Kan Shamfam, Kan Shamfam, Kan Shamfam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Ao realizar o mantra, lembrem-se das nossas explicações sobre o mantra, da importância de, ao fazê-lo, não fazê-lo mecanicamente. Aula 52. Ela se inicia trazendo para nós um outro olhar sobre a globalização. E aí, como eu falei já, inclusive, né? Abra a sua mente, é uma imagem simbólica de uma possível abertura mental, de uma possível abertura de sua mente, não somente a mente celular, mas a mente interestelar, onde você pode alocar esse conhecimento ou descobrir já dentro dele, ou dentro dela, a existência desse conhecimento, porque por isso que você, às vezes, parece que é algo novo, mas você identifica como algo que, opa, eu já ouvi isso, isso realmente me fala ao coração. Vamos a esse outro olhar sobre a globalização.
Nas décadas de 80 e 90, 1980 e 1990, houve uma revolução diferente na Terra, mas não a identificamos, nós não nos atentamos a ela, porque nós valorizamos muito as revoluções como a Revolução Francesa, que matam ou que invadem territórios e ficam realmente muito determinadas que ali houve uma revolução. O que aconteceu durante essa época? Enquanto grande parte dos seres estava distraída, é o que eu chamo de humanidade adormecida, que muitos ainda se encontram assim hoje, dormindo, letárgicos, trôpegos, em torpor profundo, aceitando que essa rotina pequena e comum que nós temos é a única coisa que eu devo fazer, que eu devo aceitar as imposições sociais, econômicas e religiosas. E todo dia devo acordar do mesmo modo e dormir da mesma maneira e ter na minha vida somente um objetivo sistêmico imposto. Enquanto a maioria desses seres estava distraída com essa rotina, com esse tipo de rotina, alguns seres na 4D, encarnados mesmo, tá? Estudaram, fizeram aquilo que a gente propõe vocês a fazerem e produziram conhecimento, gerando empresas nas garagens dos próprios pais. E sobre isso a gente vai se aprofundar só um pouquinho, lembrando que hoje tem muito material, é muita informação e é claro que quase nada aqui será esgotado. E muita coisa não será nem muito aprofundada, você precisa fazer as suas pesquisas em paralelo. O Comando da Luz busca fazer com que você tenha sementes para reflexão, para que você possa abrir a sua mente e possibilite a você novos conhecimentos. Aqui eu cito apenas dois, mas existem vários exemplos de seres como esses, que durante esse período estudaram. E aí não vamos entrar na discussão aqui de se sob influência negativa ou positiva, tá? Tem de ambos os lados. Bill Gates e Steve Jobs são dois exemplos. Eles criaram, né, as famosas Apple e Microsoft, que de lá para cá saíram de empresas de garagem, de fundo de quintal, local, para empresas que valem bilhões. Eu citei aqui só dois seres e duas empresas, você conhece todas as outras. Alguns de vocês que trabalham com essa área devem entender, inclusive mais do que eu, do quão valem essas empresas e o quanto elas mandam no planeta. E eles, assim, inauguram a era do conhecimento, que não está escrito em quase lugar nenhum, que não está demarcado em quase lugar nenhum, porque o governo oculto não deseja que isso seja objetivo seu, que você tenha acesso a isso, que você entenda disso. Mas saiba que nenhuma guerra e nenhum investimento do planeta hoje é feito ou é feita sem a aprovação dessas empresas. E aí eu coloquei aqui que as empresas fazem parte do que eu chamei lá atrás das primeiras aulas de SGS negativado. O governo oculto, o sinistro governo secreto, o negativado, aquele que ainda não tentou voltar atrás, porque já expliquei também sobre isso. Esses seres ainda mandam no planeta. E sobre esse ponto final, que tem apenas duas linhas, mas é importante eu fazer uma parte aqui com vocês. Não se iludam vocês que quem está comandando a guerra da Ucrânia e da Rússia é o Putin. Que nenhuma guerra dos Estados Unidos foi algum dia comandada, declarada, deflagrada por um presidente americano. E assim todas elas no mundo. Nenhum presidente, sobretudo hoje, tá? Eu digo mais na era moderna, sobretudo hoje, nenhum deles faz isso sem que essas empresas, que são profundamente ligadas às agências aeroespaciais, que são profundamente ligadas aos sistemas de defesa, a tudo aquilo que envolve a defesa de um país, permita ou permitam. Os presidentes são, na verdade, testas de ferro. São, na verdade, um chamariz. Um alguém, um ser que está ali, que cumpre a mesma agenda da nova ordem mundial, que é o que eu venho falando para vocês há muito tempo. Vou passar para o próximo slide, mas tenham isso em mente, essa informação guardada, porque ela volta lá para frente. E pode parecer para você, inclusive, que nos dois próximos slides não tenha link nenhum, mas você
semente que aqui se encontra perceberá esse link. É muito importante que você, se não perceber, depois volte na aula e refaça desde o início, porque essa construção é toda preparada para seguir uma linha de pensamento que despertará em você essa informação incrustada em você. Vamos agora falar de especiação. Por isso que eu falei para você que de uma hora para outra pareceria que você ia pular de um assunto para outro que não tem nenhuma relação. E ele tem. A especiação eu vou explicar já já. Tá? Esse é o Canis lupus, é um lobo maravilhoso. Você sabe a relação que eu tenho com o animal, eu já falei sobre isso. Mais um dos muitos maravilhosos desse reino 3D. E você vai entender o que eu quero falar sobre ele já já. A atual espécie humana, dentro da qual está o humano adâmico, que eu já expliquei também, tem em mãos a responsabilidade de modificar o padrão psíquico de toda a humanidade que dorme. Aí eu trago aqui uma mensagem no número 1, e você vai entender o porquê disso ao longo. Mas eu já falei sobre esse padrão psíquico, sendo modificado. E você que está aqui no canal faz parte desse percentual mínimo dessa humanidade, cujo padrão psíquico vem sendo modificado pelo ancoramento, pelos exercícios, pelas aulas que despertam em você, assim como fazem as palestras, na sua mente, esse tipo de nova psique. Há 10 mil anos, não existia nenhum cão na face da Terra. Somente 3 espécies de lobo. E o Canis lupus, ou Canis lupo, o cinzento, esse aí da imagem, começou a ser domesticado pelos seres da 4D. Percebam que quando eu falo pelos seres na 4D, nem sempre eu falo que são somente humanos, tá? Você pode ouvir por aí, em outros lugares, que começaram a ser domesticados pelos humanos. Não somente pelos humanos. Mas foram domesticados, isso é só um detalhe. A domesticação desses seres gerou mutações evolutivas e adaptativas. E dessa espécie, por especiação, chegamos às mais de 2.000 espécies de cães atuais. Vamos nos aprofundar um pouquinho só. Especiação é o título, é o que está aqui. Vamos aqui à especiação. O que é uma especiação? É uma adaptação e uma mutação de uma espécie em habitat diferente do original, gerando subespécies. Deixa eu me aprofundar aqui. Esses lobos, eles inicialmente viviam em determinados locais, que a gente chama de habitat ou nicho. Eles ficavam reclusos a determinadas áreas. E com a domesticação, eles se espalham pelo mundo. Que quem começa a domesticar eles eram todos os seres que estavam no planeta. E eles são levados para diversas áreas, alguns nos polos, outros na zona tropical, outros na zona equatorial, temperada. E isso gerou essa diversificação, essa domesticação, e deles, em vários lugares, eles foram tendo mutações evolutivas, as próximas gerações foram cada vez mudando mais, e adaptativas, porque uma vez eles estavam agora em outro ambiente, convivendo com humanos e seres, às vezes, nem humanos. Essa modificação fez chegar às mais de 2.000 espécies de cães atuais. Eu sei, você também sabe, que há muitos cães hoje que são produzidos em laboratório, né? Que eles são totalmente modificados, mas todos eles têm um gene. Observa que eu venho falando muito nas últimas aulas sobre genes, sobre manipulação genética, e você vai entender aonde eu quero chegar com esse assunto, porque isso vai cair na gente uma hora. Eles têm um gene que é originário desse Canis lupus, que é o lobo cinzento. E aí, por que eu falei sobre o cão e sobre o lobo? O Homo sapiens está passando por essa especiação nos tempos atuais. É o que eu falo para você, de você evoluir, de você ascender em vida. Quando o planeta estiver na 5D, você terá atingido um novo padrão psíquico. Você terá atingido uma nova etapa de humanidade. Você está passando, você não vai passar. Você está passando por essa adaptação.
por essa especiação. Cada vez que você faz um exercício, cada vez que você ancora, cada vez que você tira uma dúvida, cada vez que você vai buscar na internet o que eu falei para você, não acredita, duvida, vai procurar, você está especiando, por assim dizer. Ok? Percebam o link agora na sequência. A espécie humana. Falei do Canis lupus, queria trazer para vocês, vamos à espécie humana. No caso Canis lupus, foram alguns poucos espécimes que, com mutações biológicas, como nós vimos anteriormente, geraram os tais dos 2.000 tipos de cães atuais. Isso foi no caso do Canis lupus. Entre os humanos adâmicos, são mais seres. Não serão alguns poucos espécimes. Apesar de eu falar para você que a nossa coleta pelo Comando Semente da Luz de seres alcançáveis para a evolução para 5D e do próprio planeta, independente do nosso canal, do próprio planeta, as pessoas irão por outros caminhos. As pessoas irão pela yoga, pelo Qigong, pelo Mahabharata, pelo Bhagavad Gita, pelos acessos a esses canais, esses livros, esses saberes, pelas mitologias que eu falo tanto para vocês, pelos estudos muitos de filósofos como Josiane Pinheiro, como Jean Vauelan, como estudos outros, como faz a Rometria, são todas fontes maravilhosas, como foi Chico Xavier, como é Edivaldo Pereira Franco. Apesar de eu não querer me aprisionar a nenhuma religião, todos esses seres que eu citei, que já se foram ou que ainda estão conosco, são desses seres ímpares, que vieram trazer acesso a esse tipo de conhecimento. Entre os humanos adâmicos, são mais seres que, além das biológicas, das mutações biológicas, têm a contribuição tecnológica. Esse é o primeiro gatilho para você entender bem mais lá na frente, quando eu falar com você sobre IA, que é inteligência artificial. Quando eu falar para você que as coisas além das nossas dimensões são supercomputadores quânticos, são mais do que seres biológicos. Você já vai ter, já vem tendo desde agora, contribuições tecnológicas. Nós estamos usando aqui um canal tecnológico. Isso é uma contribuição tecnológica que vem mutando o ser de outrora para esse ser de hoje. Não precisaremos, portanto, de 10.000 anos. Em, no máximo, 1 século, seremos completamente distintos. E aí, de novo, a ideia de já estaremos na 5D. Lembra do gap temporal que fecha em 26? Você vai entender um pouquinho mais sobre ele hoje. Isso é de conhecimento de governos, cientistas e empresas no mundo todo. Eu cito aqui para vocês diversas fontes, citei algumas agora na sequência, mas diversos governos, cientistas e empresas no planeta têm acesso a esse conhecimento. E a maioria, se você chegar para um deles e puder falar, é claro que ele vai falar para você, isso é ficção, isso é historinha. Por isso que eles chamaram as mitologias de mitologia, porque cria a ideia do mito. Só que a mitologia, todas elas, na verdade, são muito mais concretas e trazem muito mais saberes reais do que os tais ditos mitológicos, lendários, fantasmagóricos. Isso irá permitir as grandes revelações cósmicas e a reintegração da Terra ao convívio estelar. Isso é a tal da reintegração cósmica, que já virou livro, que já virou tópico e que é, inclusive, muito falado pelo Jean Vauelan, que traz esse assunto à baila de maneira brilhante. Que empresas, sobretudo? Aquelas que nós falamos lá no primeiro slide. Eu estou aqui, ó. Para quem não está me acompanhando na parte escrita, eu estou aqui, ó. Aquelas empresas que aprovam tudo no planeta, como vimos anteriormente. E é aqui nessa imagem, é só para você fazer um questionamento. Você olha para esse ser aqui, para você ele é um extraterrestre? A princípio você me responderia o quê? Sim, né? Pois vamos ver por que eu faço essa pergunta a você aqui hoje. Viagens espaciais. Vamos falar um pouquinho delas.
A NASA e outras agências espaciais, como a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Chinesa e todas as mais importantes que você puder pensar aí agora, abriram inscrições em 2016. Isso está escrito, isso está oficializado. Nem todos teremos acesso a esse tipo de saber, mas isso não é uma coisa que eu estou tirando de canalização, nem que estou tirando somente de intuição, de ser visionário, nada. Isso é pesquisa. Eles abriram inscrições para casais jovens aptos a viajar para a Lua, Marte e outros destinos no espaço em 2026. E olha a data aí. Engraçada coincidência, né? O asterisco lá, ó, é isso aqui, ó. Esses outros destinos que nós trataremos, inclusive, no próximo slide, até podem ser naves, tá? Existem planos dos seres humanos que não são revelados para a totalidade de vocês, de eles habitarem, e aí eu vou fazer uma flexão verbal diferente, ou já estão habitando hoje, há algum tempo, esses locais, mas eles têm esses planos. E por que é feito isso? Pensa naquela história da globalização, do primeiro slide, e do canis lupus, do segundo slide. Hein? É uma prévia para a possível destruição da Terra. E aqui eu já faço um parênteses, ó, para dizer para você que essa é uma prévia de uma possível, porque nós já trouxemos para vocês que não se dará assim. O 2026 não é final de nada. Na verdade, é sim, é final de um ciclo. Como foi 2012? Lembra do calendário maia, que eu já falei para vocês, que não é calendário maia, ele é calendário tolteca, que foi abraçado pelos maias, ok? Tem muito mais por trás daquele ciclo fechado do que foi dito até hoje, a gente vai trazer aos poucos sobre isso. 2026 é um gap temporal que foi aberto agora recentemente, 2023, ele é um gap até pequeno, perdão, e que faz com que, nesse momento, seja um marco temporal para a nossa especiação, para a nossa evolução mais próximo de um ser da 5D, que é o que o planeta em breve se tornará. Por que isso acontece? Por que eles acham ainda, alguns realmente acham, que haverá essa destruição em 2026? Por conta da Apophis, está aqui a Apophis. A Apophis é mais um astro, mais uma rocha, mais um meteoro, um asteroide. Eles variam toda hora sobre a afirmação de que é isso. Okay? É um astro que vem lá de fora. Não confundir com o Nibiru, não confundir com o Hercólobos, não é esse. Nibiru já está aí. Nibiru já está visível. Já é um sistema Hercólobos que vem se aproximando, mas já falei sobre ele também. Por conta do Apophis, que se aproximará em 2026/27, porque tem fontes distintas. Quando eu tenho várias versões, eu trago todas elas para vocês. E a gravidade da Terra o atrairá para retorno futuro. Deixa eu explicar o que acontece com isso. Imagina a Terra, tá? O planetinha. Vou até mudar aqui o foco da imagem para ver se vocês estão me vendo. Ó. Imagina a Terra, você está aqui. Aí vem lá de fora, ó, não está me vendo agora. Vai chegar um astro, só que não vai bater. Ele vai passar. Só que ele vai passar perto. Não o suficiente para causar ainda grandes transformações. Algumas, mas não grandes. Só que é perto o suficiente para a Terra, para esse planeta que a gente está hoje, gerar uma aproximação que a gente chama de empuxo gravitacional. Ela vai conseguir fazer com que a gravidade dela atraia um pouco mais esse Apophis. Ele não vai bater, claro. Ele vai fazer toda a órbita dele, mas uma vez com essa aproximação, com esse empuxo, ele vai trazer um pouco mais para dentro a aproximação. E na curva, quando ele voltar, ele pode voltar ainda mais perto. E essa previsão do ainda mais perto varia também. Pode ser já em 29 ou mais adiante. Tá? Tudo isso ainda vou marcar com vocês aqui a ideia de que não é fim.
planeta tem ainda um lastro enorme para acontecer em 4, indo para 5D. Então, não é o momento em que nós chegaremos a um fim de ciclo de vez, definitivo. É só um ciclinho pequeno, não o ciclo final, derradeiro. Os bebês adâmicos lunares. Lembra que eu falei anteriormente que casais estavam indo para a Lua, estarão indo para a Lua, para Marte, para outras localidades. Os bebês adâmicos, quando eles começarem a nascer, imaginemos futuro por enquanto, lunares, marcianos e dos outros lugares, assim como canis lupus, que você viu, agora você vai entender por que eu trouxe o lobo, eles passarão por adaptações e mutações, até que gerações futuras serão distintas. Já pensou nisso? Se os seres que são originários daqui nascem na Lua, nascem em Marte, nascem em nave, nascem em outras localidades, eles estarão passando por uma especiação diferente da que você passa aqui hoje no planeta. E ainda assim serão originalmente a mesma espécie. E aí uma pergunta que eu deixo no ar para você pensar em cima de tudo que eu já joguei aqui hoje para você de informação. Eles passarão ou eles já vêm passando? Eu falei que era em 2016, que era para 2026, mas quem sabe esse caminho já vem sendo feito. Agora você vai entender por que eu projeto isso. Outros destinos. Lembra que eu falei que ia falar sobre os outros destinos na próxima etapa? Está aqui, ó. Em ambientes muito diferentes, como naves, só por exemplo, sem gravidade, as pernas perdem a sua importância. O que pode levar a essa mutação adaptativa que eu falei lá atrás da especiação do canis lupus e de você, humano adâmico, com mais braços e não pernas. Pensa, você numa nave, você nasceu numa nave que não tem gravidade. Já viu aqueles módulos lunares e outros módulos em que você fica ali percebendo que o astronauta está flutuando? Ele não precisa, mas ele pode baixar uma hora aquela gravidade, ou incluir o nível gravitacional e voltar. Só que em determinadas naves, você pode não precisar disso jamais. Ou ainda, isso pode ser um interesse de que esses seres sejam mutados dessa maneira. E eu só parei para rapidamente fazer vocês pensarem numa coisa. Estou falando muito em mutação. Tenta avaliar de onde vem a ideia dos filmes que tratam dos mutantes. Pensa se no fundo, tudo isso não tem alguma lógica. Sem gravidade, as pernas perdem a sua importância, o que pode levar a essa mutação adaptativa com mais braços e não pernas, ou somente com braços e sem pernas, ou com pernas, mas muito mais braços. Além da mutação, nesse caso física, o psiquismo deste ser também terá se adaptado, porque ele tem outra conformação, ele vive em outra realidade. E aí outra pergunta que eu vou deixar para você. E no passado da Terra, não havia nas mitologias seres similares a estes com tais adaptações? Então isso já se deu? Vamos pensar naquela série de seres mitológicos que o J.R.R. Tolkien trouxe para nós nos filmes diversos de Hobbit e Senhor dos Anéis. Será que aquelas modificações todas não são similares a essa citada aqui? E se estes seres retornarem para a Terra, aqueles que eu falei anteriormente, os bebês lunares, os bebês marcianos, perdão, a Terra não foi destruída, como eu falei que não será. Se uma vez eles retornem para cá, esses seres, eu considero eles ETs? Lembra quando eu perguntei lá atrás sobre aquela imagem, se ela era um ET? Então eu vou considerar esses seres aí ETs? Ou serão terráqueos adaptados? Você entende? Será que os seres mitológicos, todos que a gente tem ideia de lenda, não são terráqueos adaptados? Então, no passado, estes seres similares eram o quê? Eles eram deuses mesmo?
Lembra que eu brigo a beça com vocês aqui sobre essa ideia do Deus imposto. E eu trago só um exemplo de um ser que eu tenho uma identificação muito forte, Lord Shiva. Uma das imagens de Shiva, que todo mundo fala que é alegoria, que é simbólica, ela é assim, ó. Tem um pouco mais de braço que o normal, né? Que o dito normal. Só para refletir em cima do assunto canis lupus, globalização, especiação da raça humana. Será que Lord Shiva não é alguma coisa similar a isso? Semente para reflexão. E se você aceita a semente para reflexão, e se até aqui agora, nesse momento da aula, você não abriu a sua mente, ou se você quiser parar aqui para voltar e rever tudo novamente, esse é o momento de você abrir de vez. Que agora pode ser que eu quebre de vez o pouco da base imposta que você ainda tinha e aceitava. Vamos então falar dos tais dos extraterrestres, que até hoje, para algumas pessoas, fontes, são tratados como algo irreal. Esse serzinho maravilhoso que está aí é Paul Hiller. Uma das falas mais importantes de Paul Hiller para mim é essa que está aqui em cima, logo no início. E para você pode ser estranho vê-la de cara e não entendê-la. Se você não entendeu, eu vou explicar. Segundo ele, quando se fala de extraterrestre, ele acha que a gente deveria revelar isso igual se faz com o Papai Noel. O que a gente faz com a criancinha a partir de uma certa idade? Que, claro, durante algum tempo pode acreditar em Papai Noel, não tem problema. No primeiro momento, você manter, isso é muito pessoal, não tem nada grave. Mas a criança já com 7, 8, 9, 10, 11, 12, pré-adolescente, entrando na puberdade, talvez seja mais interessante você chegar para ele e contar sobre isso. Ou hoje, com a internet, com os acessos que ele tem, ele vai saber disso muito antes, porque ele mesmo buscou e procurou. Mas ele acha que a gente deveria fazer com isso, que nem eles faziam, ou pelo menos fazia lá atrás, quando os pais chamavam os filhos e falavam assim: filho, olha só, eu tenho uma coisa para te contar, você vai sofrer, vai ser difícil, mas Papai Noel não existe. A gente devia fazer a mesma coisa. Gente, olha só, eu sei que vai ser feio no primeiro momento, vai ser estranho, mas extraterrestre, só que aqui é o contrário, existe. Isso fez Paul Hiller, ex-ministro do Canadá, ele foi ministro por 23 anos. Em 2004, ele falou isso em 2004, ele repetiu em 2005, repetiu em 2006, tá? Para não parecer que ele estava num momento de insanidade completa. Em 2004, Paul Hiller revelou na ONU, revelou em reuniões oficiais com pessoas que ficaram a existência de 4 bases de extraterrestres com conivência de governos mundiais e de muitas autoridades. Claro que quando isso surgiu, à época você deve ter pensado assim: então agora, de lá para cá, revelaram tudo, falaram tudo. Nada. A imprensa engavetou, porque esse assunto não interessa aos governos que comandam o planeta. Mas ainda assim, de lá para cá, alguns ex-militares confirmaram encontros, inclusive na 4D, para você não pensar que esse encontro é só a nível astral, mental, é viagem, na 4D. E eles citam, inclusive, os Anunnakis, que é um assunto que eu venho trazendo para vocês, que está chegando a hora de falar sobre os Anunnakis. E eu venho trazendo todas essas prévias para preparar vocês, porque é um tema muito importante. E para poder explicar sobre isso ainda mais, vou fazer um rápido histórico. Eu vou começar em 45, que é o final da Segunda Grande Guerra Mundial, mas é claro que, muito antes disso, esses contatos, avistamentos, essas oficializações, é óbvio que elas existem. Mas é que esse aqui, que eu posso contar para vocês de 45 para frente, já está documentado. Já tem registros que foram revelados, liberados ultimamente pela CIA, pela defesa americana, pelos governos que aqui seguiram. É claro que eles não revelaram tudo, mas eles vão soltando uma coisa ou outra, porque eles estão preparando também o planeta para o Anon, que é a nova ordem mundial.
mas eles não podem revelar da maneira como esses canais, como esse aqui, fazem, preparando vocês. Eles querem que vocês continuem como enorme massa de manobra. Em 1945, o presidente americano era Harry Truman. Ele assumiu nos Estados Unidos e foi ele que lidou com o caso Roswell, famosíssimo, em 1947, e uma onda de OVNIs sobre a Casa Branca. Ele quis saber sobre isso, ele procurou saber, mas é claro que foi escondido dele, sobretudo pela CIA, porque desde sempre esses governos sabem que esse tipo de assunto não é para ser informado, não somente à população, mas nem mesmo aos presidentes. Se você pegar várias séries que tratam esse assunto, vários documentários que informam isso, você percebe que o presidente, ele sabe isso aqui, ó, de uma verdade, de uma realidade, ele sabe uma ponta de iceberg minúscula de um iceberg enorme. Em 1953, 8 anos depois, Eisenhower sumiu por 2 dias. Ele foi a uma reunião na ONU e ele ficaria nessa reunião por 3 dias. Ele apareceu no primeiro dia e ao meio-dia do segundo dia ele desapareceu. Já está registrado que ele foi a um encontro com os ETs de Roswell, de 47. Em 53, ele foi ter com esses seres. Há 2 versões sobre esse fato. Uma que ele foi somente ter contato com os corpos e não com os seres. E outra que ele não foi para a Área 51, ele foi para uma base militar norte-americana. Só esse detalhe. Na Guerra Fria, isso aqui é muito sério, John Kennedy e Nikita Khrushchev. John Kennedy era presidente americano nessa época, na Guerra Fria, e Nikita Khrushchev era o líder soviético. Eles quase apertaram por diversas vezes os botões vermelhos, que é aquele botão mítico que nós sabemos que é o que vai deflagrar uma guerra nuclear. E por que isso aconteceu? Porque, por várias vezes, os radares de ambos os lados, Estados Unidos e União Soviética, inicialmente a União Soviética, depois passou a ser a Rússia, na época do Kennedy e do Nikita era a União Soviética, claro. Eles identificavam nos radares pontos que eles achavam que era um ou outro espionando. E entraram em contato uns com os outros e perceberam em muitas dessas vezes que havia mesmo pontos lá que não era nenhum nem outro. Então eles começaram a se falar. E começaram a perceber a existência desses arquivos confidenciais, desses arquivos X, dessa Área 51 e de muitas outras informações que provavam cabalmente a existência desses seres, a existência desses contatos, a existência desses seres nos governos locais. E, incrivelmente, eles decidiram revelar ao mundo. O que aconteceu com Kennedy logo depois? Kennedy não teve tempo. Ele foi colhido dessa vida. E vai ser você que vai concluir o que deve ter acontecido com ele. Em 69, Nixon levou um amigo que era comediante famoso à época até a Área 51. Vou contar rapidinho como é que isso aconteceu, tá? O Nixon tinha um amigo, era muito amigo de um comediante famoso dos Estados Unidos, e eles estavam bebendo numa noite, trocando informação e bebendo e se divertindo, e aí, claro, tomou algumas um pouco mais do que deveria e resolveu contar para o amigo, eu conheço isso, eu sei que isso existe, e o amigo duvidou. Ele falou, então tá bom, eu vou te levar lá na Área 51. Aqui também há uma versão que não foi na Área 51, foi numa outra base militar norte-americana. E ele levou. E claro, chegou na hora, o guarda barrou, só que era o presidente americano, ele peitou, ele entrou em contato, você observa, o cara barrou o presidente norte-americano. Mas ainda assim, o Nixon peitou e entrou com o amigo. Claro que no dia seguinte, o amigo revelou tudo para outras fontes. Coincidentemente, um ano depois, houve o escândalo de Watergate, em que o Nixon foi acusado de uma série de coisas e ele teve que afastar-se do governo. Os mesmos que mataram lá atrás, eu não falei isso não, tá? O presidente Kennedy, pensaram assim, não dá para matar mais um, não falei isso de novo, não dá para colher mais um presidente americano
Vamos, então, só criar um escândalo para ele se afastar. Extraterrestres e chips. Governos, empresas e agências espaciais que se mantêm calados quanto aos ETs o fazem pois cumprem a agenda determinada ou pré-determinada pelo governo oculto, a nova ordem mundial. Recebem tecnologia ou de onde vocês acham que vieram os chips? Os chips, de uma hora para outra, surgiram no planeta. Eles cada vez mais vêm melhorando. É tecnologia reversa. Eles realmente tiveram contato com diversas naves, não somente o caso Roswell. E eles alimentam as massas com os dogmas políticos e religiosos, com novelas, telejornais e esportes, para formatar a manipulação da matriz de controle. Ocultam o conhecimento tanto sideral quanto do passado da Terra, pois quanto menos se sabe, menos se questiona. E você? Como eu devo proceder para não ser parte desse gado? E aqui eu deixei uma série de sementes e reflexões para que você veja que nós estamos com as aulas, com as palestras, com os ancoramentos e com os exercícios, tentando dar a vocês procedimentos para não gado mais você ser. Eu quero fechar com uma primeira informação aqui embaixo, que não tem muito a ver com o que eu vinha falando. Ou melhor, não tem muito a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Porque eu consegui descobrir a fonte de muitas dessas imagens. Muitas. Eu uso muita imagem da Iriana Arte Mediúnica. Ela tem essa fonte dela no Instagram e ela é fonte dessa imagem que você vê, belíssima, e de muitas outras. Então, se você se interessar, vai lá verificar, curte ela. Ela tem outras imagens que eu não utilizei também, é claro. Ela é muito boa nessa produção desse tipo de imagem. E aqui essa imagem traz para você o seguinte. Já informei em outras aulas e hoje eu falei demais sobre isso. A nova humanidade está em gestação. E você? Aonde você está? Ou aonde você deseja estar? Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum. Hareum. Hareum Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração. Abraço fraterno e amigo. E eu espero que vocês possam fazer muito bom uso de tudo que a gente colocou para vocês do ar até aqui. Sobretudo, a partir de hoje, ou com essas informações aqui colocadas. Não se permitem engolfar pelas verdades embutidas por trás da realidade. Sementes para reflexão.